Sepultamentos e cemitérios numa vila católica marcada pela colonização protestante, Nova Friburgo, século XIX. Trata-se da dissertação de mestrado do historiador Ronald Lopes de Oliveira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em sua pesquisa, Ronald analisa, através dos sepultamentos na vila de Nova Friburgo no século XIX, o conflito religioso entre o líder espiritual católico Jacob Joá em relação aos imigrantes suíços evangélicos reformados e os alemães evangélicos luteranos. Através dos sepultamentos no cemitério luterano, Ronald Lopes de Oliveira nos revela como ocorreram essas tensões. A gente está num Brasil império, né? Onde você tem as estruturas sociais intimamente ligadas à religião, né? No caso o catolicismo, né? E eu utilizo até uma expressão chamada de cristandade constantiniana, né? Que vai adentrar aí a questão colonial e imperial no Brasil, né? Que é isso, que é a Igreja Católica, ela é o principal aparelho estatal, né, de administração do Império e da colônia. Né? Aquele sistema de padroado, né? Exato, esse sistema de padroado régio, que é o padre, a figura do padre, ele tem um caráter não só espiritual, mas também secular, né? Juntos, numa só pessoa. Então ele é um servidor público, mas também é uma autoridade espiritual. E é nessa estrutura que vão se desenhar as relações de poder entre os diversos agentes durante o Brasil Império. No caso dos cemitérios, a cristandade ou a Igreja Católica, ela era, digamos, a controladora dos aparatos que tornam o indivíduo cidadão, né? Ou súdito, no caso do Império a gente está falando de súdito, né? No caso republicano, cidadão. E como ela fazia isso? Controlando os registros de óbito, os registros de casamento, os registros de batismo, né? De nascimento. Então esses registros faziam com que a pessoa não só era súdito, né? Tinha uma responsabilidade ali como membro do Império, da sociedade, mas também o tornava membro do corpo de Cristo, digamos assim, né? E aí você tem uma série de experiências, de ineditismos, né, digamos assim, de experiências que vão tentar se conformar a essa estrutura, a essa ordem, né? Então acontece várias coisas, né? Por exemplo, uns vão dentro da igreja, né? Dentro da igreja, quando aí você ainda não tem os cemitérios fora da nave do templo, as pessoas vão ser enterradas ali, né? E ao serem enterradas ali, vão estar reproduzindo as estruturas sociais. Então você tem os mais ricos vão ser enterrados no altar, os mais pobres mais afastados do altar, os escravos na soleira da porta ou no adro externo do pátio da igreja, né, ou atrás, e dali você tem você pode estudar toda a sociedade através dessa estrutura, né? Agora, quando que você tem essa laicização dos cemitérios? A administração sai da igreja e passa para o Estado, é a República? Assim, de uma forma bem genérica, bem a grosso modo, o que a gente tem é uma nova relação da igreja e do Estado. Outros atores sociais vão ser inseridos dentro dessa relação, por isso que ela se torna nova. Seriam as irmandades? As irmandades é um componente, mas ela não é tão ela assim. Ela é um componente, vai ter transformações significativas dentro das irmandades, né? Os beneditinos, as ordens mendicantes, enfim, os jesuítas, enfim. Mas vão ter novas relações ali, mas não é ela. Na verdade, o que vai acontecer são as ideias liberais, o protestantismo, no caso, a maçonaria, né? Todas essas ideias ou todos esses agentes históricos vão entrar dentro dessa estrutura social. E aí a gente tem que mudar a relação entre Estado e Igreja, né? A gente costuma dizer que
laicização, é separação, né? Mas não é muito bem assim como a história cultural tem visto, né? Ela tem visto uma nova alteração nessa relação de Estado e Igreja. Né? Ela não é separada tanto assim, tanto é que a gente ainda tem elementos sacralizados dentro dos cemitérios, enfim. As pessoas continuam vivendo a sua religião, né, diversificada, enfim. Mas o que acontece é esse estabelecimento de uma nova relação Estado e Igreja. Né? Ronald, na sua tese, você inicialmente, você dá toda uma explicação, né, da vinda dos suíços para Nova Friburgo, quer dizer, no caso, para Cantagalo, né, um desmembramento para fundar a vila. E aí vamos partir, como o nosso tema é cemitério, quer dizer, desde a criação da vila, em 1820, você, na sua tese, prova a localização do primeiro cemitério aqui de Friburgo, que a gente já sabe, né, que é na rua 7 de Setembro, e ali, inclusive, o rio não era retificado, a gente sabe que o rio passava ali por dentro da praça. Como é que você chegou à localização desse cemitério? Foram dadas algumas pistas, né? As primeiras atas da Câmara Municipal, utilizei ela para poder tentar balizar aonde poderia estar um cemitério. Primeiro, assim, antes de utilizar as atas, eu tinha utilizado o relato do John Maui, que era um inglês, que passou por essas terras aqui em 1809, 1810. Ele estava indo em direção a Cantagalo, passou pela fazenda do Morro Queimado. Só que ele não me dá nenhum relato ali de qualquer local que pudesse enterrar mortos, né? Mas ele descreve bem a fazenda, dá alguns detalhes, né? Porque ele tinha um olhar muito mercantil, né? Então isso de alguma maneira não deixava eu enxergar onde que poderia estar esse cemitério. Então eu utilizo o olhar dele para poder fazer esse panorama, né? E localizar mais ou menos onde está a fazenda. Aí depois, utilizando as atas, a gente cruza as informações, né? Por exemplo, tem 1823, me parece que tem a primeira citação de um cemitério, né? Em que tinha uma cerca quebrada, então as obras públicas estavam querendo dar acesso a essa cerca e fazer uma ponte de acesso ao cemitério que as chuvas tinham destruído. Então isso, já me dá um primeiro vestígio que ali poderia existir o cemitério, né, já que o poder público estava tentando dar acesso. E de fato, porque o poder público era o catolicismo, né? Então o catolicismo ele tinha que dizer missas, né, rezar missas. E o chateau, né, que era a parte o lugar onde se supervisionava a colônia, é onde estava o altar, digamos assim, onde estava a capela de São João Batista. E o cemitério estava afastado, cerca de mais ou menos 900 metros, né, por desse primeiro dado, né, que não deveria. Né, aí você já tem, porque enquanto no resto do Império você tem a capela junto com o cemitério, em Friburgo já tem um distanciamento. Isso já me dá um indício, alguma coisa que vai me apontar para uma secularização, mas eu não posso afirmar nada naquele momento, né? Porque as missas ainda estavam acontecendo dentro do cemitério e também na capela, né? Missas no caso dos rituais funerários. E aí você tem ali cerca de 900 metros de distância entre o chateau e o cemitério. Depois, um segundo registro que as atas da Câmara vai dizer que ela estava mexendo e regulamentando terras devolutas atrás do cemitério. E isso já vai me dar uma certa baliza para localizar ali. Uma outra questão também é que aí eu estou falando do tempo de agora, né? Numa construção ali, uma das reformas da maçonaria, da loja maçônica, foi encontrado ossos, foi encontrado esqueleto e tal. E isso também me dá mais um motivo e vai robustecendo o meu argumento de que o cemitério provavelmente é ali. Em 1849, de fato, o cemitério era ali, porque a Câmara Municipal tem um problema,
que é a transferência daquele cemitério para um morro, porque estava um dia de chuva, o cemitério alagava e os moradores que passavam ali reclamavam que os defuntos boiavam e quando a água ia embora os defuntos ficavam presos nas cercas, né? Até porque tinha um rio que passava ali por Tinha um dentro rio da que praça. passava por dentro da praça, exatamente. E aí os cadáveres ficavam agarrados nas cercas, né? E aí a Câmara Municipal decidiu transladar o local, mas a população criou uma certa resistência, porque afinal de contas os seus entes queridos estavam enterrados ali há 20, 25 anos, 30 anos. Regularmente as pessoas iam ali fazer orações, fazer os seus ritos religiosos e a Câmara Municipal troca de lugar e isso cria um mal-estar, né, entre a sociedade e o poder público, né? E aí fica aquela resistência até que se resolveu que as orações podiam continuar sendo feitas ali, mas os cadáveres, os defuntos teriam que ser enterrados no morro ali, onde era hoje a entrada do Cordoeira, né? Onde é o atual cemitério, né? Exatamente. Que me parece que ali era um terreno da maçonaria, né? A maçonaria fica, por isso que a maçonaria fica com o terreno do antigo cemitério e cede o terreno ali onde eles tinham nesse alto do morro, que é onde hoje é o cemitério. E aí a gente entra na questão higienista também, que já começa a ter um peso, né? O cemitério já passa a ser um local insalubre, né? As pessoas têm essa preocupação inclusive de talvez enterrar as pessoas com mais profundidade. Exatamente. E fala um pouquinho dessa questão higienista, essa mentalidade da época higienista com relação aos cemitérios. Assim, a ciência vai avançando, né? E a ciência com a sua tecnologia vai descobrindo coisas. E isso vai alterar, ela tem uma incidência política, né, dentro da realidade. E aí, com a medicina avançando e tal, se percebeu ou se alegou que os miasmas, que eram gases que soltavam dos cadáveres, era o principal responsável por doenças. E aí você já tem um embate gigantesco que vai se dar por todo o Império, aqui em Friburgo não vai ser diferente, de que a religião não queria afastar os seus adeptos das orações e dos ritos dentro do cemitério. Os médicos diziam que os miasmas causavam doenças. Então você tem um barril de pólvora, né? Você cria uma tensão gigantesca entre a igreja e o Estado, representado na figura do médico, e a igreja representada na figura do padre e os seus representantes. Então o discurso sanitarista é que vai tentar de algum modo separar esses fiéis dos principais locais de inumação. É por isso que acontece esse embate entre ciência e religião, né? Um dos elementos entre igreja e Estado, né? Essa relação de tensão e conflito, né? Entre essas duas instituições. Um dos motivos da sua pesquisa está relacionado com a tragédia de 2011 aqui em Friburgo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. A tragédia de 2011 foi uma das catástrofes, né, mais graves que a gente teve no país, né? E aí mobilizou a Defesa Civil, foi uma comoção nacional, morreu muita gente também, né? E aí o que acontece? A minha dissertação foi praticamente um ode, né, uma homenagem aos que morreram nessa tragédia, né? Principalmente os bombeiros. Então eu queria até ter demarcado mais essa questão de que os bombeiros que naquela ocasião foram soterrados e morreram por conta disso, né? Tentando salvar ali o Wellington, que foi uma vítima ali da Augusto Spinelli, né? Não sei se você lembra. Sei. Então, e aí, inclusive eu estava naquela ocasião também, fiquei
Fiquei soterrado, depois os próprios bombeiros que tiveram que me tirar também do soterramento. E aí quebrei 2 costelas, tive um rompimento de ligamento das pernas, enfim. E a ponto de eu ser removido de helicóptero até o hospital do Corpo de Bombeiros lá no Rio, né? E aí a minha dissertação ela partiu mais disso mesmo. Essa questão da morte, então, ficou muito marcada, ficou né? marcado para você que também foi um sobrevivente, né, dessa tragédia. Sim. E a partir daí você começou a buscar uma temática ligada a essa questão, né, da morte, do morrer, né? Toda obra, toda pesquisa, o pesquisador parte de alguma relação com ela, não tem jeito. E no meu caso foi exatamente isso, uma experiência de quase morte, né? E que daí eu comecei a pensar sobre essa questão da morte, do morrer, do cemitério. Acabei virando um historiador da morte, né? Então basicamente foi isso. E aí essa foi a homenagem que eu fiz para uma espécie de atualização da memória dos bombeiros que morreram, né? Ronald, com relação à vinda dos suíços aqui para a Fundação de Nova Friburgo, a primeira questão religiosa foi entre os suíços que eram católicos e evangélicos reformados, né, como você coloca na sua tese. Dá uma explicação para a gente aí com relação a esses evangélicos reformados. O que acontece? A imigração de 1819 ela veio de várias partes da Suíça, dos cantões, né? Então você tem ali Berna, Jura, Wallatz, né? Tem uma diversidade grande aí. Então, assim, os suíços, o grupo de suíços predominantemente é suíços, mas a gente sabe que tem uma minoria que não é suíça. Então, por exemplo, você tem dinamarquês vindo. Você tem russo vindo. Isso, inclusive, eu boto na minha dissertação. No que tange a religião, nem todos eram católicos. E isso é um imprevisto, porque não estava registrado isso no contrato de imigração que foi feito entre o Estado e os seus agentes de imigração para capturar, né, cooptar os imigrantes lá na Europa, né? A Europa estava passando por muitas mazelas sociais, fome, já tinha saído das guerras napoleônicas, né? E você tinha também muita propaganda do Brasil nessa época, né? Uma publicação enorme de livros, né? Dizendo que o Brasil tem terras abundantes, que era uma terra paradisíaca, e com isso atraía, né, os imigrantes. Obviamente que também nesse primeiro período você tem um projeto migrantista em curso, né? Tanto de Dom João VI, como também de Dom Pedro I, que depois a gente vai falar um pouco mais à frente dos germânicos, né? Dos alemães. E no caso dos suíços, a minoria era composta por evangélicos reformados. Eu dou esse conceito, ou então esse nome, porque ele era uma minoria, ele era formado por basicamente 190, né? 190 indivíduos, frente a 1.631 indivíduos católicos, né? E os 190 também não eram todos evangélicos, digamos assim, eles tinham confissões diferentes. Então, para eu abrigar todas as confissões diferentes, a gente chama de evangélico reformado, que é o quê? Oriundo da Reforma Protestante. Então, toda vez que você dá um nome de evangélico reformado, é oriundo das reformas do século XVI na Europa, reforma religiosa, né? E o protestante, quando a gente chama de protestante, qual que é a diferença entre evangélico reformado e protestante? Protestante é um nome político. Na Dieta de Spira, de 1529, naquele território que a gente chama hoje de Alemanha, os reis, eles eram reformados, eles assumiram uma confissão reformada, só que o parlamento, lá a gente tem um outro governo, né? Um outro tipo de governo. Só que o parlamento desse monarca era católico. E aí ficou esse embate.
ou seja, o parlamento católico e o monarca reformado. Há uma discussão nessa dieta de espírita se é lícito ou se é justo que o monarca tenha sua própria confissão. Porque é um problema, né? Isso é um problema até atual. Seus direitos individuais quanto prática confessional religiosa, eles estão resguardados e podem ser publicizados? Essa que é a questão da liberdade religiosa, ou seja, da liberdade de expressão religiosa. Então toda a minha tese tem esse pano de fundo, digamos assim, esse eixo. Toda a minha tese ela gira em torno desse eixo. O que estava acontecendo de fato no Brasil Império era isso. Há uma expressão religiosa no Brasil Império, né? O monarca, a gente sabe que Dom Pedro I era maçom, mas ele foi maçom levado ao grau 33 de um dia para o outro, né? Havia protestantes sendo introduzidos aqui pelos projetos imigrantistas liberais, né? Esses protestantes já eram súditos ou não eram, né? Eles poderiam ser considerados como súditos manifestando sua própria religião ou não, né? Então toda essa discussão permeia o Brasil Império. O Friburgo não escapa disso. Pois é, e foi na hora da morte que você começou a descobrir, né, esse conflito entre católicos e protestantes, como você chama ali, na verdade, evangélicos reformados, né? Exato. Quer dizer, eles tinham que passar por uma abjuração. Os evangélicos reformados, eles abrigavam, digamos assim, como o protestante era o nome político que o parlamento deu a esse tipo de pessoas que se confessavam, né? Deu o nome aos reis que manifestavam publicamente a sua escolha própria, né, religiosa. Evangélico reformado já são religiões vindas da reforma, né, que agora é um aspecto interno desses grupos, né? E evangélico por quê? Porque não é só por causa das doutrinas evangélicas registradas na Bíblia, mas também que você vai ter muitas dissensões em volta disso, né? Então, por exemplo, eu posso abrigar aí os calvinistas, posso abrigar aí os moravianos, posso abrigar aí os luteranos. Os luteranos luteranos são evangélicos reformados no século XIX, né? Você não pode contrapor luteranos e reformados. Quem faz isso é porque está se incidindo e separando politicamente desses grupos, né? Quem separa luteranos de reformados. Mas esses evangélicos reformados, então, são várias confissões dentro de um mesmo arcabouço, né? E aí o que se dá aqui em Friburgo é que esses evangélicos reformados que vieram da Europa junto com essa imigração, eles vão estar submetidos a um padre. E o padre começa a fazer pressões para que eles possam se converter ao catolicismo. O que você chama de termo de abjuração. Exato. Eles têm que assinar um termo de abjuração para renegar a fé que eles vieram com essa fé dos países de origem deles, né? E se convertendo uma vez ao catolicismo, eles podiam, por exemplo, o padre ele começa a fazer pressão para eles se converterem. Então o padre, por exemplo, ele fala assim: olha só, quem se converter eu vou dar os primeiros lugares do sorteio para distribuição dos lotes coloniais, vai ter prioridade. Quando eles chegam, há uma festa, né, em dezembro de 1819, e momentos antes do Natal, ele reúne todo mundo para fazer essa festa e começa a, por exemplo, dar dinheiro como prêmio para alguns católicos. Por exemplo, ele faz isso. Os evangélicos ficam: peraí, eu estou aqui, já vim com penúria, então eu começo a pensar duas vezes, né, se eu não quero me converter ao catolicismo. E eles, de fato, eu giro em torno aí de 40%, 50% deles, né, 190 indivíduos evangélicos reformados, cerca de 70, 75
começam a fazer assinam esse termo de abjuração mediante essas pressões, né? E os que não fizeram, na hora da morte, como é que eles foram enterrados? E os que não fizeram, porque Não assim, assinaram o termo, né? exato, os que fizeram participavam dos ritos católicos. Então, por exemplo, os que fizeram por exemplo, a maioria deles tinha o intuito de se casarem e morreram depois disso. Então eles tinham o desejo de se casar, tinha o padre fazendo essa pressão, então eu vou assinar o termo. E acabavam assinando o termo, casando e morrendo depois. Os que não assinavam, eles eram enterrados nos lotes coloniais. Eles não podiam ser enterrados em cemitério porque a lei não permitia, por exemplo. Você tem a lei criminal do Império que embargava, interditava protestantes, cismáticos, heréticos, a serem maçons, a serem enterrados em cemitério bento, né? E os que não assinaram aqui em Friburgo, não assinaram o seu termo de abjuração, acabavam sendo enterrados em seus próprios lotes coloniais, ou nas suas próprias casas. E o mais incrível, o padre ele não podia realizar o ritual, né, porque era contra a lei, mas ele tinha que registrar, pelo menos que o indivíduo estava morto, né, ou que o indivíduo morreu em determinadas circunstâncias. Tanto é que assim na minha pesquisa eu não consigo localizar exatamente, por exemplo, onde determinadas pessoas morrem. Porque elas morrem nas casas, outras morrem e são enterradas no lote colonial, e outras, o padre no seu registro de óbito só diz que ela morreu e foi enterrado no termo da freguesia. Então, quer dizer, né, na área onde abrange a freguesia, que é enorme, que é muito grande, né? Era uma prática muito comum também da elite da época ter o seu próprio cemitério na sua fazenda, né? A gente, por exemplo, eu já li assim, o barão, se eu não me engano, o barão de Aquino foi enterrado na fazenda Santa Mônica. A gente vê essa elite sendo enterrada dentro do cemitério da sua propriedade, né? Tem. Isso eu vou encontrar muito na década de 60 aqui em Friburgo, 1860. Por aí, né? Que o que acontece? É claro que essas fazendas já estavam instaladas anteriormente disso, né? Antes disso. Por exemplo, tem um cemitério particular, são cemitérios particulares, de propriedades particulares. Por exemplo, na década de 60 você tem um cemitério em Macacu. E eu sei que Macacu tinha lotes coloniais desde 1820. Então eu sei que tinha uma movimentação lá, as relações sociais se davam ali naqueles termos, mas o cemitério institucional, reconhecido pela Câmara Municipal, só dá após 1860. Né? Então, por quê? Porque exatamente isso, a fazenda ela precisa enterrar os seus mortos. Como você tem uma distância muito grande entre a área urbana da vila e os diferentes lotes coloniais, né? Então as pessoas não iriam transportar o corpo de lá para cá, né? É muito grande, uma distância muito grande. E aí eles acabavam fazendo cemitérios lá, no caso clandestinos, né? Porque até então era ilegal, eles eram evangélicos reformados, né? Você não podia ter. Inclusive, esse cemitério onde que a gente está, de 1824, também era ilegal na época. Depois eu vou explicar mais um pouco mais à frente. Vou falar sobre isso. Bom, Ronald, nós estamos aqui ao seu fundo, o túmulo do pastor Sauer Braun. Então agora a gente vai entrar num fator que complica ainda mais a história do padre, da questão religiosa, né, que envolve o padre Jacob Joá. Em 1824 chegam os germanos, né, a gente usa o termo germano, que a Alemanha não estava unificada, mas são os alemães. Sim. Chegam e a gente sabe que os alemães são de maioria protestante. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que nessa segunda leva, né, o Estado imperial ele entende que a primeira imigração não deu certo, porque os suíços acabaram abandonando os lotes coloniais, não conseguiu plantar direito,
eles estavam passando penúria e começam a descer rumo a Cantagalo, e vão se espalhando até Cantagalo. O Estado Imperial, então, olhando para isso, fala assim, bom, eu vou fazer mais uma tentativa, fazendo esses imigrantes, fazendo com que esses imigrantes venham até o Brasil, e eu vou encaminhá-los para lá, para fazer uma nova tentativa, porque os erros que foram cometidos com os suíços, eu não vou cometer mais. Isso digamos assim, é o que o Estado entende. Óbvio que tem vários impasses várias relações aí, enfim, vários acontecimentos em torno disso, mas a grosso modo foi isso que aconteceu. Quando eles chegam na armação da Praia Grande de Niterói, eles vêm em 2 navios Argos e Caroline, esses em 1824, isso, né? Na verdade, eles começam a se deslocar em novembro de 1823 e vão chegar só aqui em Friburgo em maio de 1824, né? Eles ficam lá em Niterói, aguardando para ver para onde eles iriam, né? O Estado quer que eles venham para cá. Os agentes de imigração, cada um no seu interesse, quer que eles vão para o sul da Bahia, né? Porque eles tinham terras lá para exploração de diamante. Frankenstein, né? Leopold de Frankenthal. Frankenstein. Na verdade, as terras eram do agente de imigração Schaefer, que era um diplomata, tinha uma relação com Dona Leopoldina. Dos alemães, né? Isso, foi o equivalente. Porque essas imigrações, elas não têm só em 1818, ela tem até anteriormente e posteriormente, né? E elas não param, não tem um hiato entre 18 e 24. Todo ano tem imigração. Você tem aí ao todo aí, praticamente até 1850, você vai ter quase todos os anos navios saindo da Europa e vindo para o Brasil. Né? A gente vê aí, só cortando você um pouquinho, a gente vê hoje essas intermediações desses imigrantes, essas pessoas que alugam barco, que prometem levar os imigrantes da África para o sul da Itália e tal. A gente pensa, eram exatamente essas pessoas. Sim, eram equivalentes. Né? No caso do Estado Imperial, essas pessoas, algumas eram autorizadas, outras não. No caso dos chefes, ele era autorizado pelo próprio Dom Pedro I, mas quem estava intermediando essa relação era José Bonifácio. E aí eles chegam em Niterói. Há uma espécie de corrida de estafeta, né? Que você pega esse grupo, leva até uma determinada fazenda, dessa fazenda vai para outra e assim por diante até chegar em Friburgo. Eles levam cerca de 8 dias para fazer esse trajeto, coisa que na época eu podia fazer a 40 horas a cavalo. Você tem 342 alemães, só que só chega em Friburgo 286. Há uma perda aí porque só 2 morrem, não morrem muito nessa leva. Mas alguns ficam instalados lá no Rio de Janeiro mesmo, no batalhão de estrangeiros, que vai serviço militar, né? E aí eles chegam junto com um pastor que a gente chama de pastor colado. E aí a gente tem um problema, porque até então a estrutura que eu expliquei anteriormente era de uma figura católica sendo um servidor do Estado. Agora você tem uma figura protestante sendo um servidor do Estado. Só que a Constituição de 1824 não permitia. O Estado era confessional, né? O Estado era católico. Então como é que um Estado católico tem um servidor protestante? Não tem lógica, né? Imagina a cabeça do Jacob Jouart quando esses alemães chegam. Quando os alemães chegam, ele não vai ser boa coisa, né? Até mesmo porque você tem uma questão hegemônica. Então o padre, ele era um líder, e o seu aparato e os seus rituais religiosos católicos eram hegemônicos, né? E eu vou utilizar até uma expressão que as pessoas consumiam aquilo ali. Quando chega um pastor que é protestante com outros rituais, evangélico reformado, quebra esse monopólio e faz uma espécie de contra-hegemonia, né? Porque era minoria. E não só isso, mas os suíços que eram evangélicos reformados, que estavam sob a autoridade do padre, eles
deixam de lado essa questão do termo de abjuração e migram para o grupo do Sauerbrunn, aí já vai dar problema, porque aí a questão virou política, né? Porque aí há uma quebra de monopólio aí dos rituais religiosos e a perda de capital político, né? Para o lado do padre Joá e acúmulo para o pastor Sauerbrunn, né? E aí o que acontece? Vai dar problema porque o padre vai acusar o pastor de ter feito um casamento bígamo, de ter feito um casamento onde uma pessoa já era casada. As instituições vai se abrir uma investigação a modo do Ministério Público, né? Como se fosse, e vai se averiguar que não procedeu essa acusação, né? Como se fosse um tribunal mesmo, mas não teve uma presença, um aparato de tribunal jurídico aqui em Friburgo, mas o processo houve, né? E não só de casamento, no caso o casamento católico e o casamento protestante, mas também um ritual fúnebre pomposo. O pastor foi acusado de fazer ritual fúnebre com ornamentado. Ele enterra o Nicolas Porchat, que era evangélico reformado suíço, sai lá da Casa 99, que mais ou menos fica ali na Village do Alto, né? Que a Village do Alto é a Village nossa, né? Que a gente chama hoje. E sai mais ou menos lá da Village e vem enterrar o Nicolas Porchat aqui, nesse cemitério. Então ele sai de lá, ele caminha tudo isso, com um monte de gente seguindo, né? Ele, nesse cortejo fúnebre. Chega aqui, ele faz o ritual evangélico reformado, né? E acaba enterrando o Nicolas Porchat aqui. Agora, então aqui já havia o cemitério, porque só para as pessoas entenderem, onde hoje é o Paissandu, foi ali que se concentraram os alemães, né? Sim, os alemães e também os suíços evangélicos reformados também se concentraram ali. Seria assim, seria que eles falam no encontro dos rios, né? Sim, sim, sim. Porque então, por isso que o cemitério alemão está aqui. Sim, exatamente. Aí, essa gleba de terras foi dada pela Câmara Municipal para servir de cemitério? Na verdade, o que acontece? Os dois primeiros lotes eram do governo, né? Quando se montou a vila aqui teve aquela transação de terras entre o Monsenhor Miranda e o Lourenço Correia Dias, toda aquela transação ali, ela foi, digamos, reservada em relação a essas terras, que são o lote 1 e o lote 2. O lote 1 e o lote 2 é toda a área urbana da vila. E aí aqui o Estado monta o seu aparato. Então você constrói moinho, você constrói as casas, você constrói o chateau do Roi, né, que é onde fica a supervisão da colônia. E aí o que acontece? Essa área aqui é uma área do Estado, né? Então o fato do cemitério estar aqui e o fato também do cemitério católico estar lá, perto da área urbana, demonstra que esses dois aparatos são públicos, né? Só que tem uma contradição aí que o cemitério católico ele era legal, era do Estado confessional. E o cemitério dos alemães não era. Mas aí o Sauerbrunn trouxe, como você citou, uma pessoa para ser enterrada aqui. Sim. Nesse momento já era uma área destinada para o cemitério protestante? Sim, porque assim, quando eles chegam, o filho do pastor morre, né? O filho do pastor Sauerbrunn, Peter Leopold, ele tinha nascido em alto mar, a mãe morre, eles conseguem chegar. Quando o Peter Leopold chega aqui, ele já está com mais ou menos 3 meses de idade, 4 meses de idade. E aí o primeiro ritual não católico, digamos assim, da vila, vai se dar aqui enterrando. O próprio pai oficiou a cerimônia, né? Sermão, né? Tudo de o sermão, né? E o ritual porque o ritual, a gente não pode dizer também que o ritual foi luterano. Por quê? Porque para além de ter luteranos presentes naquele cerimonial, também tinha outros que não eram luteranos, mas eram evangélicos reformados. Que no caso tinham calvinistas, tinham moravianos.
Então, a gente não pode dizer que esse ritual, esse primeiro ritual, esse ritual é luterano. Não. Ele é evangélico reformado. Por quê? Porque abrigou diferentes confissões não católicas nesse primeiro cerimonial. Passou esse cerimonial, o filho do pastor não podia ser enterrado lá no cemitério católico. Instala esse cemitério através desse ritual. Posteriormente, cerca de 4 meses, 3 meses depois, acontece esse caso do Nicolas Porchat, que ele sai lá da casa dele e vem enterrar o Nicolas Porchat aqui. Para o padre Joá, ele fez um culto fúnebre público, o que era interditado, o que era proibido pelas leis criminais do Império. Né? O Estado era confessional e não podia. Quer dizer, os protestantes poderiam ter sua religião, contanto que a praticassem de maneira discreta, sem lugar de culto. Exato, sem ser publicizado, sem manifestação. Só que, como que você vai fazer isso se o Nicolas Porchat, não católico, morre lá na casa dele, lá na Village, e tem que ser enterrado aqui no cemitério? Tem um monte de gente, né, que faz parte, alemães e suíços, que faz parte do rebanho de Sauerbrunn, que conhece o Porchat. Como que ele vai evitar que as pessoas não sigam o seu esquife, né, digamos assim? Então ele vai se defender dessa acusação, dizendo, olha, eu fiz isso, a mesma coisa eu fiz lá quando eu cheguei na mansão da Praia Grande de Niterói. Lá eu fiz 3 enterramentos e não tenho problema nenhum. E aqui, quando eu chego aqui, eu faço a mesma coisa e o padre está me acusando de criminoso. Eu não estou aqui, aí ele até utiliza uma passagem bíblica, né, de Mateus, do Evangelho de Mateus, dizendo que ele não queria brigar com ninguém, que ele era servo. Ele não era a autoridade máxima, ele era servo e estava ali para servir. As autoridades vão arrefecer, né, e vão falar, olha, vocês são representantes civis também, quer queira, quer não, vocês são representantes de uma sociedade civil também. Então vocês se comportem, não criem vergonha, até as autoridades, principalmente quem estava julgando era o Luiz Carvalho lá de baixo, o Luiz Carvalho Melo, que ele estava lá na corte, também junto com o Monsenhor Miranda, né? Dizendo o seguinte, olha, o rei também manda dizer para vocês tentarem se entender, porque vocês são representantes não só de Deus, mas também da sociedade. Né? E aí passa esse caso e a partir desse caso você tem uma série de outros casos, não vai dar mais problema, quer dizer, pelo menos não está na documentação, vai ter uma série de outros indivíduos que eram, digamos assim, interditados pela Igreja Católica de serem sepultados no cemitério Bento, cemitério católico, e acabam sendo enterrados aqui, como os duelistas, né? Tem um túmulo ali do Alexander, né? Duelistas, natimortos, os que não são batizados, os suicidas. A questão do suicídio é muito interessante também, porque o pastor Sauerbrunn, a escola de formação onde ele passou, a teológica liberal, digamos assim, a gente tem que até explicar um pouco essa questão liberal, que vai levar em conta o contexto social. Diz o seguinte, que não há julgamento do suicida, né? Diferentemente do católico. Do católico há um julgamento para o suicida. O evangélico reformado diz, olha, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele se matou, mas a gente não tem... só ele é que sabe o que aconteceu com ele mesmo. E aí eles vão acolher esses corpos. Né? Isso não aconteceu só aqui, aconteceu em várias partes do Império do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro também. Né? Então, os não católicos vão acabar sendo absorvidos por cemitérios protestantes. Né? Você, então, pelo que você falou, depois desse episódio, como é que transcorreu a relação entre o Sauerbrunn e o Jacob Joá? Então... Você falou que depois não houve mais, não há mais um registro de conflito. Não há registro de conflito. O que há é assim, a figura do padre, ele vai estar ainda ali compondo as estruturas hegemônicas da vila, né, como por exemplo a Câmara Municipal, ele vai estar ali na Câmara Municipal como vereador, por exemplo. Ele era maçom também, né? Até 59 ele era maçom, porque aqui a maçonaria acaba, e até 64. 64 porque
há uma encíclica que vai proibir os padres de serem maçons. Há uma separação aí da Igreja Católica com a maçonaria. Mas até então ele podia ser maçom tranquilamente. Ele vai ser maçom, vereador e compondo a autoridade religiosa e pública da vila. No caso do pastor Sauber, ele vai tentar ser vereador, ele não vai conseguir. Ele se candidata a vereador, vai ganhar muito pouco voto e não consegue compor ali a Câmara Municipal. Mas ele fica como um representante do Estado para rituais religiosos, e ele vai mandar todos esses dados que ele produz aqui, os livros de óbito, os livros de casamento, tudo para o Rio, que ele tem que prestar conta, né, dos ofícios que ele está fazendo aqui, né, como sacerdote imperial, digamos assim. E ele ganhava para isso, inclusive, né. Esses subsídios também vai ter um problema entre eles e o Estado também, porque esses subsídios ele só consegue ganhar os 2 primeiros anos, depois nunca mais, e ele vai reclamar disso até na hora da morte, em 1864, né? Mesmo depois aí de 40 anos ele vai estar reclamando e reivindicando esses subsídios que o Estado nunca pagou. Mas o papel dele de sacerdócio, de registro de ritual, ele vai conseguir exercer. Quer dizer, então aqui está o túmulo dele, né, do pastor? Sim, exatamente. Exatamente. Aqui também é o filho dele, né? Ele morreu em 1864. O Peter Leopold também está enterrado aqui. E a esposa dele, a Charlotte Sauerbrunn, também, né? Ele vai ter 22 filhos, né? E Com a mesma esposa? Não. O que é que acontece? Ele teve 2 esposas. Uma morreu no alto mar, dando à luz ao Peter. E quando ele chega aqui, ele casa de novo. E aí, daí que vem a primeira, ele tinha 8, né? E a segunda ele tinha 14, né? 14 filhos. E aí ele, a segunda esposa e o Peter, e mais um também, mais um filho dele também, vai estar enterrado aqui, que é o Guilherme Sauerbrunn, que inclusive foi batizado pelo José Bonifácio, né? Ele é padrinho, o José Bonifácio era padrinho de um dos filhos do Sauerbrunn, né? Ronald, esse cemitério aqui é realmente um lugar de memória. Se a gente passar por alguns túmulos aqui, a gente vai ver um pouquinho da história de Nova Friburgo, né, pelas pessoas que estão enterradas. Mas aqui tem um túmulo que sempre chama a atenção, de Alexander von Andreia. Fala um pouquinho desse túmulo curioso, que tem uma caveira, e por isso essa lápide sempre chama a atenção. Alexander, ele é um diplomata, né? Ao que a gente pode pensar também que ele seria um alemão, mas não, ele é de São Petersburgo, né? É um russo, e ele vai vir numa expedição que passa por Nova Friburgo e vai em direção a Petrópolis, né? Lá também tem uma colônia alemã, e ele também estava do Languedoc. O que acontece? O Alexander também, ele vai vir para essas terras, vai parar a viagem dele um pouco aqui para descansar, e ele vai acabar duelando, né? A causa-morte dele é um duelo, né? E o que seria um duelista? Um duelista, ele é basicamente uma figura herética, né? Você não podia fazer duelo, porque as leis penais da época não permitiam. Já proibia o duelo. Já proibia o duelo desde 1824, né? Até no Brasil colônia você tem essas... Na verdade você tem um corpo de leis, né? As Filipinas, leis manuelinas, enfim, até chegar no Arcebispo de Pá da Bahia, de 1707, em que já ficava vedado a sepultura eclesiástica a duelistas, né? Dentre outros. Mas os duelistas era uma figura herética para o Império ou para a Igreja Católica, né? Em que... mesmo sendo um crime de honra, assim, um duelo de honra. O duelo era uma prática
de honrabilidade lá na Europa e que os imigrantes acabam trazendo para cá. Mas isso era muito mal visto pelas estruturas eclesiásticas, né, pelas autoridades eclesiásticas. Justamente porque tinha muita carnificina, era um espetáculo, você tinha a questão da honra, da donzela, a questão de você perder, né? Você, por exemplo, tem uma disputa, você tinha duelos nos jogos, por exemplo. As pessoas, na hora de brincar, às vezes acontecia de se irritar que perdeu no jogo e acaba chamando para o duelo. Então todo esse aparato era mal visto pela igreja, né? No caso do Alexander von Andréa, essa lápide ela foi trazida num carro de boi, né, lá do Rio, ela foi encomendada, então a gente tem um corpo encomendado, né? O que seria um corpo encomendado? É toda uma preparação ritualística funérea para enterrar o indivíduo, né? Então, ainda que ele seja um duelista interditado pela Igreja Católica, na hora de enterrar ele como um não católico no cemitério, houve um cuidado, né, no ritual para enterrar esse corpo, né? Além dele ser duelista, né, que ele vai duelar provavelmente a arma de fogo, mas a gente ainda estou confirmando isso. Com um outro que não era católico, né? Provavelmente era o Frederic Lambert, que também vai morrer de duelo também, né? A causa-morte dele é o duelo. Ele morre nesse duelo? Os dois morrem, exatamente, os dois morrem no duelo. Tanto é que casa direitinho, data com causa-morte, né? E aí o que acontece? Provavelmente era em face a algum amor, né? Alguma mulher, né? Aconteceu isso também com Euclides da Cunha, né? Que, enfim, clássico, né? Que todo mundo conhece, que ele chega a pegar no flagra o amante dentro da casa dele, né? Com a mulher, e aí ele chama o amante para um duelo de arma de fogo, né? Por que você citou esse caso do Alexander na sua tese? Eu dei um exemplo de como o cuidado com a morte, né, ele é também feito nos protestantes. Porque há uma ideia de que só o catolicismo tem o cuidado com os mortos, né? E o protestantismo, carregando uma ideia de secularização, não teria esse cuidado com os mortos. Mas, pelo contrário, né, a gente, mesmo não tendo um aparato simbólico, no caso de estátua, mármore, espalhado pelo cemitério como aquilo que a gente pode se referir à monumentalidade católica, os protestantes também têm o seu próprio cuidado com a morte. Eles não se afastaram da morte assim, né? Então eu cito ele como um exemplo de cuidado na hora de enterrar uma pessoa não católica, né? Que ainda tem essa relação com a morte ainda. Até porque você falou mais anteriormente que a Igreja Católica não aceita no seu espaço, né, no seu cemitério, o enterro de pessoas, né, em função do suicídio, duelo, e já o protestantismo já é mais tolerante, né? Já vai ser mais assim, ele vai todos os indivíduos que morreram e foram rejeitados pelo catolicismo, o protestantismo vai absorver, né? E aí a gente tem a ideia de que esse protestantismo não tá quebrando aí uma ideia de cuidado com o morto, não selecionando, né? A gente pode pensar, não, então o protestantismo, tudo aquilo que a Igreja Católica rejeitou, o protestantismo aceitou sem ter o mínimo critério de seleção desses indivíduos. Não. É porque ao receber esses que foram rejeitados pela Igreja Católica, eles têm o cuidado de também enterrar, fazer os ritos funerários com um maior zelo, né, desses indivíduos. Agora está me ocorrendo aqui, você falou que ele era russo e o Langsdorff era russo também, né? Ele deve ter sido uma pessoa assim próxima a ele, né, para ter toda essa honraria de vir uma pedra com essa inscrição. Ele provavelmente não era qualquer um, né? Não, certamente não era qualquer um, não era uma vala comum, que a gente tem uma expressão do historiador da morte que fala vala comum, né? Não é como se você estivesse enterrando um escravo ou uma pessoa pobre, não. Pobre ele não era, com certeza. Por quê?
Porque a lápide dele alguém tem que pagar para o carro de boi trazer essa lápide até aqui em Friburgo. Será que foi o Lansdorff que pagou? Pode ser, é possível. Mas tem a família também do Alexandre von Andréa, né? Que, além disso, ele era diplomata. Então, você tem todos uns vestígios aí que ele não era qualquer um. E também, além de ser diplomata, era maçom. E a maçonaria, ela tem o costume fúnebre de arcar com as despesas fúnebres, né? Você identificou que ele é maçom pelo túmulo dele através de que simbolismo ali? A caveira. A caveira, ela é um forte indício de que ele era maçom. O livro de óbito também indica que ele é maçom. No nariz da caveira também tem um triângulo, que isso também é um indicativo de maçonaria, né, o triângulo. Os ossos cruzados da caveira, mas não pode ser qualquer caveira, tem que ser a caveira com ossos cruzados. E isso que me indica que é um túmulo maçônico. Só que o que acontece também? A gente lembra dos navios piratas, né? Lembra. Essa configuração da caveira, a caveira era justamente para afugentar as pessoas que tinham medo, né? Afugentar alguns ladrões que tivessem medo dos túmulos e tal. Mas também ela não é esse signo para a maçonaria, ela é o símbolo de vida, na verdade, para a maçonaria, né? De acordo com as pesquisas que eu fiz, a caveira é símbolo de que um dia você vai... A igualdade, né? Exato, um dia que você vai morrer e por isso você tem que dar valor à vida e todos nós vamos morrer um dia. Né? Esse signo de fraternidade, de igualdade, né? De ter liberdade, de aproveitar a vida enquanto você está aqui, tudo isso está no símbolo da caveira. Né? Então é bem marcante assim. Ronald, você coloca na sua tese que a Igreja Luterana aqui de Nova Friburgo foi uma das primeiras, possivelmente uma das primeiras do Brasil. Isso é uma questão polêmica, né? Você ainda tem dúvida? Isso é uma questão bem complicada, porque o que acontece? O que se mostra na minha pesquisa é que você tem uma comunidade de alemães aqui, né, junto com os suíços, uma comunidade evangélica reformada, né, do aspecto interno dela, e que quando ela chega ainda em 1826, 27, ela já vai sofrer uma divisão. Essa comunidade vai rachar. E vai rachar onde alguns vão acusar o pastor de uma imoralidade, né, que ele cometeu, que é basicamente desviando o caixa da igreja, que ele fez lá na Alemanha. E quando chega aqui, ele é acusado de novo disso. E os evangélicos, eles vão se dividir em dois grupos. Um grupo dizendo que ele fez, outro grupo dizendo que ele não fez. Os que dizem que ele fez, sai e vai fazer o seu culto em casa, individual. Os que dizem que ele fez, ele vai permanecer aqui. Para além dessa divisão interna, né, você tem aí eu vou tratar de protestante no Brasil, protestantismo no Brasil, que se eu disser que é a primeira igreja protestante no Brasil, o que vai acontecer? Eu vou reduzir todas as outras experiências com protestantismo a essa. E que não é verdade isso. Não posso incorrer nesse erro. Isso é um erro. Por quê? Porque senão eu invalido todas as outras experiências que tiveram anteriormente com protestantes. Por exemplo, evangélicos reformados da primeira leva de suíços. Eles vieram, eles formaram uma comunidade, só não sustentaram essa comunidade porque o vice-presidente, ou melhor, o presidente dessa comunidade morreu, e também as pressões das autoridades católicas.
As experiências da França Antártida de 1555, as experiências de Maurício de Nassau em Pernambuco, né, do século XVII, de 1617. Eu vou estar invalidando essas experiências que contam também. Em questão de templo, você tem a casa o pastor Sauerbrunn tem duas casas. A primeira é dele e a segunda era para fazer ofícios religiosos. Os seus cultos e os seus casamentos. Tá, ok. O templo, igreja em forma de templo, vai ter uma em 1827, 3 anos depois que ele chega, mas as autoridades vão destruí-lo. Não vai ter esse templo. Quando onde é no Paissandu? Exato, onde é o Central Park ali. Onde é o Central Park, entre o Central Park e onde era a igreja metodista ali. Né? Onde a igreja metodista saiu dali, foi exato, de pau a pique e tal. Isso o Chulup até faz referência. O Tushid, que é um viajante evangélico também, evangélico reformado, vai vir para Friburgo em 1850 e vai dizer que já tinha uma igreja ali. A gente não sabe muito ao certo, isso em 1857. A gente não sabe se foi pouco tempo antes ou muito tempo antes, mas ele sabe que já tinha uma igreja ali que ele até disse que era muito ornamentada, muito bonita. E a igreja católica ainda não tinha sido erguida, já estava lançando suas pedras fundamentais naquela época. A igreja católica vai ser em 1864, mais à frente. A matriz, né? A matriz, exato. É porque, por um historiador, matriz é a capela, que está no Château du Roi. Ela vai funcionar como igreja. Como o templo não tem, né? Não, aí como matriz, como templo, não tem isso. E aí a polêmica se dá porque a gente não pode dizer que é a primeira igreja protestante. A gente não pode dizer. Brasil. Exato, não, de jeito nenhum, não pode dizer. Porque isso... Os portugueses adoram falar isso. Né? Não pode. Porque eu gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Né? Porque a primeira não é porque teve outras experiências antes e que eu não posso chamar de primeira. Igreja, eu tenho que saber o que eu estou chamando de igreja. Se igreja é templo, se igreja como comunidade. Em nenhum dos dois aspectos vai sustentar, porque a comunidade foi dividida e no aspecto externo o templo foi destruído. Então você fala, não sustentou isso, né? Não houve se eu falar não foi a primeira igreja primeira igreja protestante do Brasil, não tem sustentabilidade isso justamente por essas experiências que tiveram aqui em Friburgo. E protestante é um nome político. Então eu também não posso chamar de protestante. Por quê? Dessa maneira, né? Por quê? Porque protestantes é o nome daquele parlamento que os alemães lá na Europa disseram que o monarca era, né? Contra a confissão de fé dele. Né? Ou seja, o monarca tinha a liberdade ele achava que tinha o direito de ser reformado e publicizar isso. E os parlamentares alemães ia contra isso e por isso chamou ele de protestante. Se você traz esse termo para cá, não, no caso do século XIX, e dizer que é a primeira igreja protestante, não faz sentido. Né? Faz sentido você chamar assim, que houve uma comunidade evangélico-reformada aqui, no seu aspecto interno, era de uma confissão protestante para diferenciar dos católicos, aí faz sentido. Né? E que tinha suas práticas cultica a portas fechadas em uma das casas do Sauerbrunn. E que aí faz sentido, né? Nesse aspecto. Agora, para a gente concluir, eu gostaria de te perguntar o seguinte: diante dessa convivência de católicos e protestantes, né, durante todo o século XIX, como é que você vê essa questão da liberdade de expressão, no caso, expressão religiosa? Você acha que Friburgo serve como exemplo, né, diante dessa convivência até harmônica entre essas duas instituições religiosas? O que acontece? Eu posso dizer o seguinte, que Friburgo, ele historicamente, a gente pode tratar
como um laboratório de liberdade. Mas isso não significa que era uma convivência mansa e pacífica. Não. Para você ter uma convivência de liberdades de expressão religiosa e uma diversidade num mesmo ambiente, não tem jeito, vai dar conflito. Vai dar conflito, vai dar tensões, vai dar problemas. Mas se superarmos esses problemas, no caso de Friburgo, você pode fazer a acomodação cultural de tal maneira que depois a convivência fica bem acomodada, né? Bem encaixada, né? Ainda que você tenha hierarquias, né? O pastor Sauerbruch, ele era alheio ao aparato municipal da vila, né? Tanto é que a Câmara Municipal só chamou o padre Joá para ser uma espécie de regulamentador das leis que regem os cemitérios, né? Quando eles formam uma comissão, né, para administrar os cemitérios. Mas ao mesmo tempo a própria Câmara Municipal vai reconhecer esse cemitério como protestante, então vai estar de alguma maneira também incluindo, né, nesse circuito, né, social aí, nesse circuito cemiterial aí. Mas o fato é que essas liberdades de expressão, né, por exemplo, o Sauerbruch, ele vai fazer um culto público, mas as leis não permitiam que ele fizesse culto público. Mas a prática religiosa que ele tinha da Europa era somente essa. Ele tentou o máximo ali a condicionar e se submeter às leis, mas não conseguiu. Porque senão não tinha sido processado criminalmente por ser, né, por ter feito esse culto fúnebre público, né? Quer dizer, essas liberdades de expressão religiosa, elas também englobam esses conflitos, essas tensões, mas se for dar tratos, né, a essas liberdades, a acomodação cultural, você consegue estabelecer essa acomodação, né? Então você diria que, de um modo geral, houve essa liberdade de expressão aqui? Exato. Harmoniosa também, essa relação, mesmo que com algumas tensões, houve uma relação harmoniosa entre... Inicialmente, é o que eu digo, inicialmente não, né, mas depois ela vai transcorrer, né, ela vai digamos assim, ter essa acomodação, pelo menos no que tange ao protestantismo e ao catolicismo, né, essa prática de você ter a sua religião e confessá-la publicamente, né? Mas é preciso entender que, ainda que seja ilegal, eu acho que a grande questão é essa, ainda que seja ilegal, o pastor Sauerbruch não poderia ter enterrado o Nicolas Porchat do jeito que enterrou. Tá, mas não teve outra maneira de não ser aquela, né? Como é que ele ia fazer? Saindo lá da vilagem, né? Ele casou a Clara Eckert, né, e o Amadé Sinner. Esse casal que tinha sido casado, quer dizer, no caso a Clara tinha sido casado pelo padre Joá com outra pessoa. Só que se descobriu que essa outra pessoa estava doente e foi para o Rio se cuidar, e liberou a Clara Eckert de casar com quem ela quisesse. E aí o que acontece? Quando ele casa a Clara, o pastor fala assim, ele não pode casar porque ela já foi casada e ele está cometendo um crime de bigamia, de casar uma mesma pessoa 2 vezes, porque eu já casei aqui, né? Quer dizer, ele sofre ainda essa acusação, passa por todo um processo criminal, e prova-se de que não, que ele ia casar quem quisesse casar. Quer dizer, é uma liberdade individual da pessoa, né? A pessoa, olha, eu não fui atrás dela, ele bota isso nos autos judiciais. Olha, eu não fui atrás dela, ela que veio até a mim e disse que queria casar com uma Tessine. Não fui eu que fui atrás dela. Ela tem a liberdade individual dela. Então o que se discute é exatamente isso, até que ponto a lei interfere na sua liberdade. Essa que é a questão. Na minha concepção aqui de Friburgo, a lei foi até um determinado momento da sua liberdade.
daquele momento em diante a lei não incidiu mais.